Irmãos, vamos lá. Como eu sei que essa casa aqui é uma casa apostólica, é uma casa de fundamento, é uma casa de palavras, de Bíblia. É claro que eu quero contribuir com uma mensagem nesta manhã, quero trazer algo para o seu coração, mas eu queria trazer algo mais prático. O culto vai até 10 para meio-dia, vai até meio-dia, meio-dia e meio, 1h da tarde, 2 horas. Não, eu sei que alguns vão para casa fazer almoço, eu sou pastor de igreja, pastorei muito tempo aqui, eu sei que tem correria depois, mas eu queria trazer um lado prático para você nessa manhã, porque eu não quero me deter à parte específica do ensino, conforme eu já disse, aqui tem muito fundamento, mas eu quero trazer um entendimento de algo que Deus tem colocado no meu coração, repartir com você e quero te provocar para que a gente possa ter um tempo prático nesta manhã. E se você estiver com fome de Deus, eu acredito que à noite, por estarmos um pouco mais liberados, nós podemos gastar um pouco mais de tempo orando e ministrando sobre a vida de cada um de vocês. Então, se você tiver disponibilidade em voltar à noite, para que a gente tenha um tempo maior, um tempo prático maior, orando e ministrando sobre vocês, vai ser muito, muito joia, porque eu creio que essa palavra é uma palavra que fala, que está intrinsecamente ligada ao que você está vivendo e aquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida ou aquilo que o seu coração está desejando viver em Deus. Conforme eu disse, eu quero falar nesta manhã sobre viver debaixo da perspectiva dos céus. Quantos de vocês creem que existe um plano superior, maior, perfeito da parte de Deus para as nossas vidas? Eu parto do princípio de que, como filhos e filhas de Deus, que fomos resgatados para viver a nova vida, e agora nós vivemos não mais segundo o curso desse mundo, mas nós vivemos segundo a natureza e identidade de Deus que recebemos. Então, se somos filhos de Deus, recebemos a identidade de Deus, nós entendemos que o céu é o nosso destino e a nossa origem. Se eu tenho esse entendimento, lá é a minha origem, lá também é o meu destino, e que nessa terra nós estamos de passagem nesse curto espaço de tempo para nos regozijarmos na vontade de Deus, cumprirmos o propósito dele. Eu preciso crer que existe uma perspectiva maior e eu tenho que alinhar a minha vida a essa perspectiva para que essa curta passagem aqui na terra, por mais que ela seja de 100, 120 anos, mas comparado à eternidade, quando eu digo uma curta passagem, comparado à eternidade, 100, 120 anos, o que é isso? Isso não é nada. Então eu preciso entender que perspectiva é essa, para que nessa curta passagem aqui pela terra, eu possa não só viver a plenitude de Deus, mas também realizar os sonhos que Deus sonhou para a minha vida. Quantos de vocês creem nisso? Amém? Então abra as tuas mãos, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por esta manhã, eu quero te agradecer por esta casa, quero te agradecer pelos pastores desta casa, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito aqui e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E sabemos que tudo isso é só o começo, porque o Senhor é um Deus pleno, bondoso, maravilhoso, e o Senhor quer cumprir todo o teu propósito na vida dos teus filhos, para a honra e glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando eu falo sobre viver a perspectiva de Deus, eu não estou ignorando os seus planos, não estou ignorando os seus sonhos, mas eu entendo que é muito importante, biblicamente falando e como filhos de Deus, que os nossos sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus. Porque se eu estou vivendo basicamente os meus sonhos, os meus planos, mas não estou vivendo os planos de Deus, eu vou encontrar realização, eu vou prosperar de alguma forma, mas provavelmente eu não estarei vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a minha vida. Então o bom é pegar todos os meus sonhos e planos e alinhar os meus planos aos planos de Deus. E mesmo quando eu alinho os meus planos com os planos de Deus, e eu entendo
entendo pelo Espírito Santo que aqueles planos que eu tenho, ainda que sejam bons, não são os planos de Deus. E quando eu coloco esses planos de lado, eu ainda saio no ganho. Porque os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos planos. Você, como filho de Deus, crê dessa forma? Aleluia! Então, é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. É claro que Deus nos deu o livre-arbítrio, e pelo livre-arbítrio você pode decidir viver seus próprios planos de acordo com o curso da sua vida. Tem muita gente vivendo nesse mundo de acordo com os seus próprios planos. E alguns deles, assim, são pessoas extremamente bem-sucedidas. Mas ser extremamente bem-sucedido não significa ser extremamente realizado, completo, pleno. Eu tenho conversado com pessoas extremamente bem-sucedidas na área financeira, nos negócios. Tem não sei quantas empresas, dinheiro não falta. Se quiser pegar um voo no aeroporto de Guarulhos e comer um cachorro-quente lá em Nova York, o cara faz isso, ele faz um bate-volta. Então ele é extremamente bem-sucedido, mas não é realizado, porque realização plena só vem quando os nossos planos estão alinhados com os planos de Deus. Amém? Por isso eu acredito que existe um plano superior, existe um mapa que pode nos permitir viver a jornada da vida na certeza de que estamos cumprindo um propósito maior que foi estabelecido por Deus. Vire-se para alguém ao seu lado e declare assim: existe um plano superior. Existe um mapa. Aí eu sei que você tomou, quantos tomaram café nessa manhã? De manhã a gente vai acordando aos pouquinhos, né? E aí eu também estou nesse ritmo com você, mas vamos lá. Então, põe um pouco mais de gás, um pouco mais de energia na sua voz. Declara assim para o seu irmão: existe um plano superior. Melhorou, e numa escala de 0 a 10, eu vou dar 6,5 para você, mas eu queria que a gente chegasse aí perto dos 9, pelo menos. Amém? Aleluia! Então vamos lá, respira fundo. De novo, então? Olha para o seu irmão e diz assim: eu creio que existe um plano superior, um mapa de Deus que te permitirá viver a jornada da vida na certeza de que você está cumprindo um propósito estabelecido por Ele. Você pode aplaudir o Senhor nesse lugar, meu irmão? Ei, eu quero que você crê nisso. Mesmo que o seu coração te confronte ou talvez alguma frustração pela qual você já passou, está dizendo: mas eu já ouvi esse negócio. Eu quero que você confronte o seu coração. Eu quero que você provoque o seu coração e permita o Espírito Santo trabalhar no seu coração e crer que isso é uma verdade. É possível viver debaixo da perspectiva dos céus. Irmãos, eu não consigo acreditar que um Deus que tão detalhadamente cuidou de todas as coisas desde o princípio, eu não consigo acreditar em um Deus que enviou Jesus para nos resgatar através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, e que Ele disse há 2000 anos atrás: eu vou preparar-vos lugar. Ele foi nos preparar a morada. Eu não consigo acreditar que esse Deus tão detalhista não tenha um plano específico para a sua vida nesse curto espaço de tempo. Porque se Deus planejou a eternidade para você e para mim, quando a gente fala de eternidade, eu não sei, meu irmão, coloca aí 1 milhão, coloca aí 1 bilhão, coloca aí 1 trilhão. Eternidade não tem começo nem fim, é uma coisa poderosa que a nossa mente não consegue entender. Então, se Deus projetou a eternidade, oh meu Jesus, será que ele não programou, não projetou esses anos de fadiga nessa terra para cada um de nós? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmãos. Eu creio que existe uma perspectiva dos céus, que você pode estar vivendo ela agora, e se não está, nessa manhã eu quero te ativar a viver essa perspectiva em nome do Senhor Jesus. Mas vamos lá. Então vamos aqui para alguns textos bíblicos. Eu vou adiantar aqui, porque
eu gostaria que você saísse um pouco da sua zona de conforto e você dissesse: Deus, se tem algo que eu deveria estar vivendo hoje, não estou, me ajuda. Espírito Santo, se eu estou desalinhado dos céus, não estou falando de pecado, não estou falando, meu irmão, de uma vida cheia de erros e falhas. Eu estou dizendo que muitas vezes a gente pode errar o curso, a gente pode estar andando por um outro caminho. E aí nessa manhã eu quero te ensinar, eu quero te motivar a dizer: Deus, eu preciso reprogramar. Como é que o GPS fala lá? Recalcular a rota. Você precisa recalcular a sua rota para que você possa entrar no caminho, no alinhamento e chegar naquele ponto que Deus determinou para a sua vida. Amém? Então, se você está numa direção, nessa manhã vai ser manhã para que você possa recalcular essa rota. Então, Jeremias, ele fala assim, no capítulo 29, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Mas antes de lermos aqui, os versículos 11 e 14, quando você vai para o começo do capítulo, para o versículo 1 do livro de Jeremias, ele começa dizendo o seguinte: olha, por conta da rebelião do meu povo, vocês estão sendo levados cativos para uma terra, para a Babilônia. Nessa terra na qual vocês estão sendo levados como cativos, vocês permanecerão lá por 70 anos. Entenda que eu estou falando do Deus que estava lá, que é o Deus que você serve hoje. Por 70 anos vocês estarão cativos nessa terra. Mas fique bem claro, estou parafraseando ali os primeiros versículos do livro do profeta Jeremias. Que fique bem claro que vocês estão cativos nessa terra, não porque eu quis, não porque fosse meu desejo, mas por conta do comportamento de vocês, por conta do afastamento de vocês. Vocês se desalinharam no meu propósito. Eu estou trazendo vocês como cativos para a Babilônia, para que vocês possam novamente, reorganizar a rota. Como é que é? Eu só queria saber se você estava ligado comigo aqui, entendeu? Eu estou trazendo vocês para essa terra para que vocês possam recalcular a rota. Aí Deus disse mais ainda, ele falou: nessa terra, quando vocês chegarem lá, orem pelo povo daquela cidade, trabalhem por aquela cidade, casem, criem os seus filhos. E aí no versículo 11, ele começa dizendo: porque eu conheço, aleluia, declara assim: eu conheço, oh glória, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar, planos para dar a vocês uma esperança e um futuro. E associado a isso, olha aqui a importância de recalcularmos a rota e de nos aproximarmos de Deus. Esses planos, nós poderemos vivê-los intensamente, alcançar essa plenitude dentro dessas condições. Então vocês clamarão a mim, virão e orarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Deus estava chamando Israel: ei, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, as minhas promessas não mudaram, esse cativeiro é uma pausa, esse cativeiro é uma consequência por causa de um comportamento, e todo comportamento errado vai gerar consequências, mas as consequências que nós vivemos por conta dos nossos erros não significa dizer que não há mais chance para vivermos o propósito de Deus. Deus estava dizendo: tem um intervalo aqui. Tem um intervalo de 70 anos, mas esse intervalo de 70 anos será um período onde vocês vão recalcular a rota, vocês se voltarão para mim, vocês clamarão a mim, vocês se alinharão ao meu plano, e vocês vão alcançar a plenitude daquilo que eu tenho para a vida de vocês. Aleluia! Aí, queridos, a gente vem para o livro de Efésios, no Novo Testamento, para te dar um pouco mais de base, antes de te provocar nessa manhã, e que você possa deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, de 3 a 12, ele diz: bendito, fala assim comigo, bendito, vem comigo, meu irmão, aleluia, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas mãos cheias de bênçãos nas regiões celestiais, amém? O que diz ali? O que diz ali? Oh, Jesus. Irmão, nós precisamos cremar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos levar a viver aquilo que Ele tem para nós. Põe fé nisso aqui, meu irmão, agarra isso aqui, meu irmão, toda sorte de bênçãos
Isso envolve a sua vida pessoal, sua vida ministerial, seus filhos, sua casa, suas finanças, toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus escolheu alguns antes da fundação do mundo, amém? Mas tem gente que diz que Deus escolheu alguns. Mas declara assim comigo, porque Deus escolheu a todos. Mais uma vez, todos. Ou seja, todos estão consumados debaixo do plano da cruz, a viver o propósito de Deus. Porque Deus nos escolheu neles antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. E em amor, ele predestinou alguns para serem filhos adotados. Amém? Ele predestinou? Eu creio em predestinação sim. Se predestinação não for para todos, não é predestinação. Todos nós estamos predestinados a termos uma vida de plenitude na presença de Deus. Eu não creio num Deus que disse, João, Alberto, Francisco, José, Barnabé, vocês vão viver a plenitude. Peraí. Daí a conversa é diferente, eu não creio nesse Deus. Todos, declara assim comigo, todos. Deus predestinou a todos para sermos filhos, adotados por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória e graça, o qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua glória, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados, declara assim comigo, todos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Fala assim para o seu irmão, existe uma perspectiva celestial. E nós precisamos andar debaixo dessa perspectiva celestial. Fácil, não tem nada fácil na Bíblia não. Mas também não é impossível. Nós precisamos desejar esse alinhamento, precisamos desejar e pedir para Deus um vislumbre. Deus me mostra a perspectiva dos céus para a minha vida. Existe um mapa, existe um propósito maior, e eu quero viver minha vida aqui nessa terra, nesse curto espaço de tempo, de acordo não com a perspectiva dessa terra, eu quero viver de acordo com a perspectiva dos céus. Por quê? Porque lá é a minha origem, também lá é o meu destino. Se lá é a minha origem, lá é o meu destino. Aleluia! Não podemos abrir mão dessa perspectiva, meu irmão. Pastor, eu estou vivendo bem, graças a Deus. Aleluia! Então, certamente, ou você já está alinhado com a perspectiva dos céus, ou Deus tem mais para a sua vida. Creia nisso, porque é o que a palavra nos desafia no nome do Senhor Jesus. Não sei quanto a você, mas eu estou convencido de que existe um plano superior, um propósito maior para ser vivido de acordo com a perspectiva dos céus para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Mas o entendimento para você aqui. Então, se de fato existe a ideia de um plano melhor, de uma perspectiva celestial, todo o desenvolvimento da sua e da minha vida, ele tem que partir não do natural para o espiritual, mas do espiritual para o natural. O problema é que nós muitas vezes organizamos as nossas vidas partindo de uma perspectiva humana. Você sabia que tem muita gente que elas estão tão preocupadas com as coisas desta vida que elas estão vivendo como se preparando e se programando como se elas fossem viver aqui eternamente. Tem pessoas que estão construindo as suas vidas, tem pessoas que estão construindo os seus fundamentos como se eles fossem viver aqui nessa terra eternamente. Não estou dizendo que você não deve se organizar, que você não deve planejar, não estou dizendo que você não deve se preparar, não é isso. Mas há pessoas que se preparam tanto, não para a eternidade, se preparam para ficar aqui na terra. Você tem que se organizar aqui nessa terra, mas entenda que lá é o seu destino. Se organize por esse período que você vai estar aqui. Agora, se eu entendo que lá é o meu destino, eu preciso viver de acordo, não com a perspectiva humana e natural. Eu preciso viver de acordo com a perspectiva sobrenatural e celestial. Declara assim comigo, perspectiva celestial e sobrenatural. Amém, meu irmão? Sonhe, planeje, se organize
mas submeta isso ao Senhor. Aleluia. Até porque é de lá que vem a manifestação dele. É de lá que vem os milagres. É de lá que vem o favor dele. É de lá que vem todos os comandos que determinam a nossa vida. Deus tem um mapa para a sua vida. Eu quero que você crê nisso. Amém? Diga assim para o seu irmão, Deus tem um mapa para a sua vida. Agora tem coisa que é muito simples, irmãos. Se existe uma perspectiva maior, de um plano mais excelente, o que a gente faz? Abra as tuas mãos. Simples, mas faça com fé. Faça com fé. Vá para Deus. Faça algumas perguntas para Ele. Deus, quais são os planos do Senhor para a minha vida? Como assim, pastor? Quais são os planos do Senhor para a sua vida? Eu me lembro o Eccles, com seus 14, 15 anos de idade, 16 anos de idade, quantas vezes naquele Jordão, em vigílias, qual era a sua oração, Eccles? Deus, o que o Senhor quer fazer comer? Não, é verdade, porque era uma oração que constantemente nos lábios dele, de todos aqueles que estavam conosco naquela época. Deus, o que o Senhor quer fazer com essa casa nos próximos anos? E Deus, Ele vai te dando vislumbres. Você precisa entender que a sua conversa com Deus não é um monólogo, é um diálogo. Fala, depois espera, porque Ele responde. Amém? Ele responde. O problema é que nós, às vezes, projetamos a resposta de Deus de uma forma e Deus tem várias maneiras de nos responder e nem sempre da maneira como nós queríamos ou gostaríamos que Ele nos respondesse. Mas Deus responde orações. Se você entende que existe uma perspectiva celestial para a sua casa, para o seu casamento, vá para Ele e comece a perguntar, Deus, quais os planos do Senhor para a minha vida? O que o Senhor pensa a meu respeito? Deus colocou os pensamentos dele a respeito de Israel. Paulo está falando dos pensamentos de Deus a respeito aí da igreja de Éfeso, mas é claro que aquela é uma revelação que se estende a nós também. Por que você não pode se colocar também nesse lugar e perguntar, Deus, quais os teus planos para a minha vida? Quais os teus planos para a minha casa? O que o Senhor pensa a meu respeito? O que o Senhor espera de mim? Como que eu posso contribuir com os teus planos para esse mundo, para essa geração? A gente precisa diminuir esse hiato e gerar fé nos nossos corações e entender que Deus é um Deus pessoal. Fala assim para o seu irmão, Deus é um Deus pessoal. Aleluia! Deus é um Deus pessoal, irmãos. Olha aquele menino de 16 anos. Que já viajou quase os 5 continentes. Aliás, já esteve nos 5 já, né? Só falta um. Ele imaginava um dia lá, com 16 anos de idade, que pisaria nos 4, só falta um para completar os 5. Ele imaginaria? Claro que não, mas ele orou. Mas ele teve fé. Mas ele é o Eccles, né? Ela é a Viviane. Olha para mim aqui. Tiago declara no capítulo 5, versículo 17, falando a respeito de Elias. Diz, Elias orou e desceu fogo do céu. Elias orou e Deus respondeu o sacrifício com fogo. Destruiu todos os profetas de Baal e Azera. Mas ele coloca um detalhe muito importante. Elias foi homem sujeito às mesmas fraquezas e paixões que nós. Portanto, ele nivela Elias e nós. Coloca tudo no mesmo nível. Dizendo, se foi possível para Elias, pega na mão do seu irmão e fala assim, também é possível para você, meu irmão. Eu vou pregar essa mensagem só à noite, vou parar por aqui já. Pega na mão do seu irmão com fé e fala assim, é possível, meu irmão. Aleluia. Porque a Bíblia é muito clara quando fala de Elias e fala sobre nós. Qual que é a diferença, irmãos? Aí Tiago também vai dizer o seguinte, e Elias orou. Elias era um homem que orava. Então, se você ora, você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Você vai ver o Senhor falando no seu coração. Moisés, olha quando Deus pega Moisés. Moisés está jejuando no monte 40 dias. E depois de jejuar 40 dias, Deus
pede para ele construir o tabernáculo, que seria o local da manifestação da presença de Deus enquanto estivessem caminhando pelo deserto. E Deus foi muito claro: ei, Moisés, faça tudo conforme eu te mostrei. Lá no versículo 40 do capítulo 25, tenha o cuidado de fazer segundo o modelo. Fala assim comigo, modelo. Deus estava dizendo: ei, eu tenho uma perspectiva celestial do tabernáculo, não pode ser conforme a tua cabeça, não pode ser do jeito que você pensa. Eu tenho um modelo, o modelo está aqui em cima comigo. Ele disse que Deus mostrou o modelo para a terra conforme aquilo que estava nos céus. Lá nos céus, Deus mostrou o modelo para Moisés. Meu Jesus, se Deus mostrou o modelo do tabernáculo para Moisés, se Deus mostrou para Noé a arca, Noé, ele viu a arca antes de ser construída, porque Deus deu para ele detalhes, medida, altura, largura, todos os materiais, um projeto mirabolante, gigantesco, que ainda hoje tem muito engenheiro que quebra a cabeça para entender, engenheiro naval, que quebra a cabeça para entender aquilo, mas Deus trouxe um modelo para Noé, trouxe um modelo para Moisés. Se Deus trouxe um modelo para esses caras, Deus também pode apresentar a perspectiva dos céus para a sua vida. Deus pode apresentar a perspectiva dos céus para a sua casa. Deus pode apresentar aquilo que Ele tem para você, meu irmão. Você crê nisso em nome do Senhor Jesus? Para a sua empresa, para o seu casamento, para a sua família, Deus tem uma perspectiva para você, meu irmão. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Aleluia. Opa. Ei. Aqui tá. Valeu. 15 segundos. 10 segundos. Tem até a toalhinha agora aqui. Você que está nessa perspectiva celestial? Então vamos lá. Eu quero entrar agora com você na parte prática. A questão é, Deus tem um plano? Se Ele tem um plano, Viviane, Ele tem também um GPS para nos conduzir nessa jornada. E a pergunta é, quem é o GPS de Deus na sua vida? Quem é o GPS? Eu vi um sussurro, Espírito Santo. Aleluia. Eu queria deixa eu chamar o tecladista primeiro, depois eu chamo todo mundo. Queridos, olha para mim um instantinho nessa manhã. Por isso que eu quero te provocar em nome de Jesus. Existe uma perspectiva celestial. Só existe uma pessoa. E essa pessoa está ansiosa, desejosa, para te conduzir dentro dessa perspectiva celestial. Essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus, no capítulo 14 de João, ele começa uma série de conversas, de despedidas com seus discípulos, e ele vai dizer lá, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, se eu for e vos preparar lugar, eu virei e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. E eles todos preocupados, Jesus disse, mas fica tranquilo, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o outro, eu vou enviar o Paracletos, eu vou enviar o Consolador. Quando ele diz eu vou enviar o outro, ele está dizendo eu vou enviar aquele que será para vocês amanhã o que eu sou hoje. Então o Espírito Santo, ele é o responsável por te levar a viver debaixo da perspectiva dos céus. O Espírito Santo é o GPS de Deus que vai te ajudar a reprogramar a sua rota, para que você entre nesse alinhamento e viva os melhores dias da sua vida. Eu vou dizer novamente, e viva os melhores dias da sua vida. Aleluia. Paulo declara em 1 Coríntios, no capítulo 2, de 9 a 11. Ouça, meu irmão, me acompanha aqui, preste bem atenção. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu,
coração nenhum concebeu. Já imaginou a profundidade desse negócio aqui? Do que está falando aqui? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Só existe um que pode alargar a sua visão, só existe um que pode alargar o seu entendimento. O nosso entendimento, porque ele está falando de coisas aqui, olha para mim, ele está falando de coisas que na sua força, na sua capacidade, você não tem condições. Quando eu falo sobre viver debaixo da perspectiva dos céus, é viver uma aventura fantástica, onde você precisa se posicionar, orar e dizer sim para Ele, mas não vai ser na sua capacidade, porque nós não temos essa capacidade, seja no seu ministério, seja no seu casamento, na sua vida pessoal, em todas as áreas. Se nós queremos essa perspectiva, precisamos contar com esse GPS chamado Espírito Santo. E, irmãos, eu já falei algumas vezes para vocês aqui, se alguém me dissesse lá atrás, com 15 anos de idade, ei, cara, você um dia vai pastorear numa outra nação e você vai pregar em inglês. Eu dizia, você está louco, amigo, você está doido, você está com dor de barriga, você comeu alguma coisa, você não está passando... Irmãos, não acreditaria, e mesmo se me dissesse, quando estava aqui em Guarapuava, já pastoreando, cara, você também não acreditaria. Mas o negócio começou a mudar, irmãos. Comecei a aprender inglês lá nos acréscimos do segundo tempo. É um inglesinho, mas vai, entendeu? E eu estou pregando lá e falei, irmão, se você não entendeu meu inglês, comece a orar agora que o Espírito Santo vai te ajudar. E os canadenses dão risada, e vai tudo, e Deus faz, aleluia. Se alguém me dissesse isso, eu não acreditaria. Mas aquela era a perspectiva dos céus. E aí entra a importância de entendermos isso aqui, olha. Coisas que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, o coração não percebeu, não subiu o coração do homem, mas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Porém, aleluia, aqui está o ponto interessante. Deus, porém, o revelou a nós por meio do, vamos honrar esse nome poderoso. Eu quero que você fale mais forte. Por meio do Espírito Santo. Eu não sei como é que você vê o Espírito Santo. Eu não sei como é que você se relaciona com o Espírito Santo. Embora eu saiba como que essa igreja crê no Espírito Santo. Porque foi Ele que trouxe essa igreja até aqui, eu não tenho dúvida. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito Santo. Eu quero te provocar nesta manhã. E aqui diz, o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os planos de Deus. Ninguém conhece a perspectiva dos céus. Ninguém conhece o que Deus quer fazer na sua vida, a não ser o Espírito Santo. Aleluia. Jesus disse, eu vou. Mas eu vou pedir ao Pai. E o Pai enviará o Consolador, o outro, para que esteja com vocês para sempre. Ele diz, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vocês vão conhecê-lo. E quando ele fala, ele não vos deixará, eu não vos deixarei órfãos. Qual que é a responsabilidade de um pai? Qual que é a responsabilidade de um pai? Talvez pode ser que muitos, não o seu caso, não tenham entendimento acerca disso, mas qual que é a responsabilidade de um pai? A responsabilidade de um pai é lançar o filho. Os filhos são flechas que Deus colocou na nossa aljava. Nós precisamos colocar essa moçada no arco, para que eles não errem o alvo. Mas para que eles não errem o alvo, eu preciso dar para eles identidade, preciso dar destino para eles. Eu preciso mostrar para eles. Algumas vezes nós vamos errar, mas a gente conserta também.
Mas a função do pai é dar destino para os filhos, é acompanhá-los na jornada de crescimento até que chegar ao ponto em que eles caminham com a própria perna. O que ele está dizendo? Não vos deixarei órfãos. O Espírito Santo vai guiar você nessa jornada de acordo com a perspectiva dos céus. O Espírito Santo vai vir como um GPS para te conduzir, meu irmão. O que eu estou dizendo é que você tem um aliado poderoso que vai te levar a experimentar o que Deus tem para a sua vida em todas as áreas da sua vida. Paulo vai escrever em Romanos no capítulo 16, e no versículo 16, 8:16, porque o Espírito de Deus fala, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha a relação que o Espírito Santo quer estabelecer entre nós e Deus, desse Deus que vai nos guiar ao seu propósito. E lá no versículo 26, do mesmo capítulo 8, Paulo vai declarar, porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, eu quero te desafiar, meu irmão, a orar comigo e perguntar a Deus, qual é a perspectiva dos céus para a minha vida? Qual é a perspectiva dos céus para a minha casa? Qual é a perspectiva dos céus para o meu casamento? Eu me lembro que estava morando na cidade de Campinas, final da década de 80, 89. Já tinha conhecido o Luciano naquela época, já andávamos juntos. Em 89, para ser mais preciso, ali entre 89 e 89 no começo da década de 90. E eu me lembro uma vez, eu estava andando numa avenida, talvez alguns de vocês já passaram por lá, já moraram perto, sabe? Avenida Glicério. E naquela Avenida Glicério, andando e orando, irmãos, tem coisa que é até difícil a gente explicar, mas numa fração de segundos, eu me vi em outro lugar, andando numa avenida, numa outra cidade. E aí, é uma avenida de muitos prédios, e aí eu dei uma parada e eu encostei a mão assim num prédio, para saber se era tontura ou se era alguma coisa, mas no meu espírito, eu não estava naquela avenida, eu estava numa outra cidade, numa outra avenida, e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E o Espírito Santo me falou, acabou o seu tempo nessa cidade, eu vou te levar para uma outra cidade. E alguns dias depois, o Luciano apareceu, falando do convite para virmos para essa cidade, para pastorearmos um grupo de pessoas que estavam aqui. Eu tinha passado por aqui alguns meses antes, só de passagem, um final de semana, e para mim foi uma experiência muito fantástica, e ao mesmo tempo, além de fantástica, até mesmo porque o meu reduto era ali Campinas, Rio e São Paulo, mas irmãos, foi uma coisa bem diferente para mim, principalmente esse sotaque maravilhoso, aleluia. E quem vai me pegar na rodoviária? Rita e Aglair do céu, meu Jesus, Aglair, Rita do céu, olha esse menino, esse parece um piazinho, que piazinho é esse? Eu falei, Jesus, será que eu estou no Brasil, estou fora do Brasil? Mas a verdade é, eu me apaixonei por esse sotaque aqui, amém, irmãos? E ali, naquele dia, eu me vi numa outra cidade. E Deus falou, acabou o seu tempo. Depois veio o convite. Queridos, eu tenho certeza que ali era o Espírito Santo me alinhando com a perspectiva dos céus. O Espírito Santo me alinhando com os planos e propósitos de Deus. Mas eu quero que você entenda quem que eu era. Eu era um menino lá andando na Avenida Glicério. Para que você entenda que isso é um direito que Deus quer estabelecer. É uma graça que Deus quer estabelecer na vida de todos nós, para que nós sejamos guiados pela perspectiva celestial. No nome do Senhor Jesus, eu quero te desafiar nesta manhã. Essa igreja chegou até aqui, porque essa igreja, desde os seus fundamentos, decidiu caminhar debaixo da perspectiva dos céus. E eu vou dizer algo para você, Bex. Não vou dizer à noite, eu vou dizer hoje não. Vou falar à noite. Eu vou dar só
Porque à noite eu quero orar por isso. Mas à noite eu te dou os detalhes, porque eu estava orando sobre isso. Deus, Ele quer te dar a perspectiva dos céus para os próximos 10 anos dessa casa. Ele vai te dar desenhado para vocês, Vivi. Ele vai dar desenhado a perspectiva para os próximos 10 anos desta casa. Ele vai te mostrar as pessoas, quem você tem que levantar, o que você tem que estabelecer, estruturar, ou talvez deixar de fazer para os próximos. Porque Deus, Ele não está lá no céu pensando assim, e aí, daqui a 10 anos, o que eu faço com aquela igreja? Não, Deus já tem. Eu falo 10 anos porque é o que a gente consegue administrar, mas já está até a eternidade. Mas à noite eu quero te dar detalhes. E eu quero orar com os pastores para que vocês juntos busquem essa perspectiva. Porque o fundamento que Deus estabeleceu nesta casa, irmãos, se você acha que esse negócio está bom, se você acha que isso aqui está gostoso, fala assim para o seu irmão, tem muito mais. Fala para ele, tem muito mais. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Quero que você abra as tuas mãos no nome de Jesus. Oh, querido, entenda nesta manhã. Pode ficar sentado mesmo. Quero que você entenda nesta manhã. Há uma perspectiva dos céus. Há uma perspectiva dos céus para a vida de vocês. Aleluia. Meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Meus planos muito mais além do que os vossos planos. E eu venho nesse momento onde o coração de vocês tem queimado. O coração de vocês está agitado, mas não é uma agitação ruim. Não é uma agitação que traz um estresse, mas é uma agitação, um desespero por aquilo que Deus tem para vocês. E essa é a pergunta. E eu venho para declarar que nos próximos anos, Deus, Ele vai trazer uma mudança radical, mas que vocês precisam fazer debaixo do comando e da autoridade desta casa. Inclusive, na abertura daquilo que está no coração de vocês. Porque para os próximos anos, vocês vão entrar num alinhamento, numa definição de uma entrega e ao mesmo tempo de uma renúncia mais profunda no que diz respeito ao propósito de Deus para a vida de vocês. Por muitas vezes vocês pensaram que esse seria que o nível seria só esse nível. Não, tem níveis mais profundos. Tem níveis profundos que Ele já está revelando para vocês, mas tem níveis muito mais profundos que Ele não revelou a vocês, mas que Ele vai revelar. Então eu venho para dizer que essa agitação, essa inquietação gostosa, é uma inquietação gostosa. Essa inquietação vem de Deus. Essa agitação vem de Deus, porque está chegando. E é para os próximos anos algo sobrenatural. Ele está destravando sobre vocês. Aleluia. Abra as tuas mãos nesse lugar. O Espírito do Senhor está aqui. Nessa manhã eu sinto a presença do Senhor aqui. E um ambiente profético nesse lugar. E eu já quero adiantar para vocês. O ambiente profético nesta manhã, eu quero que você esteja bem sensível. Por isso que eu estou dizendo que vem comigo. Se deixe ser provocado pelo Espírito Santo. Se deixe ser provocado pela ação do Senhor. Deixa Deus ministrar a sua vida. Algumas impressões que Deus vai estar trazendo dentro do seu coração, elas não são impressões fruto da sua mente ou do seu raciocínio. São impressões que vêm do coração de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Te exaltamos por aquilo que Tu és, Pai. Louvado seja Deus. Tem algumas situações que a gente passa que elas até vêm caracterizadas de impossibilidades. Elas vêm caracterizadas como dificuldade, ou até mesmo como um ponto final. Esse momento que vocês estão vivendo, Deus está dizendo que algumas coisas que estão acontecendo na vida de vocês, mesmo algumas que podem ser classificadas como possíveis dificuldades, Ele está dizendo, comece a olhar para essas situações, porque eu estou
eu vou usar todas essas coisas para construir bases. Construir bases. Para construir níveis nos quais vocês vão pisar para alcançar o outro nível. Não, o que vem, o que está acontecendo, não é para destruir. E é preciso tomar cuidado, porque muitas vezes a mente e o inimigo, ele sabe como trabalhar algumas situações, nos levando a entender, nos encurralando e dizendo, ei, já deu, já era. Não, essa é a ação do sopro do inimigo, tentando se lançar mão da fragilidade da nossa alma para estabelecer um ponto final e o fim. Mas não é o que Deus diz. Deus está dizendo, isso aqui vai ser fundamento, isso aqui vai ser estrutura, isso aqui vai ser alicerce para aquilo que eu quero construir e aquilo que eu estou construindo em vocês. Vocês ainda não chegaram a ver nem a ponta do iceberg, nem a ponta do iceberg. É por isso que nessa hora é preciso ter muita resiliência, muita cumplicidade, muita humildade. É por isso que nesse momento entre o casal é preciso existir essa integração, para que o Senhor possa levá-los àquilo que Ele quer fazer na vida de vocês. Te exaltamos, Pai. Abra as tuas mãos neste lugar. Você crê que o Espírito do Senhor está aqui nesse lugar? Aleluia. Você crê que o Espírito Santo está trazendo impressões sobre o seu coração? Oh, nós te exaltamos, Deus. Te glorificamos por aquilo que Tu és. Queridos, deixa eu te dizer algo. Eu aprendi, fica com seus olhos fechados, eu aprendi algo na minha vida e eu quero nesta manhã te dizer que Deus está agindo dessa maneira aqui. Deus vai soprar algumas impressões no seu coração. Eu poderia caminhar por esse lugar e continuar profetizando mais sobre 30, 40 e 50. Por quê, pastor? Porque se há alguma coisa? Não, eu não sou nada. Eu poderia fazer isso por causa do ambiente profético. Eu poderia fazer isso por causa do Espírito da profecia que está aqui. Por causa da presença do Senhor que está aqui. Nós estamos debaixo do ambiente profético. Mas, ao invés de fazer isso, eu quero que você capte as impressões que Deus está trazendo ao seu coração nesse momento. Quer ver? Aleluia. Deixa eu perguntar algo para você, minha irmã. Só para que eles possam entender o que Deus está fazendo. Fala para mim. Enquanto vocês estavam orando, vamos começar por você. Qual a impressão que Deus trouxe ao seu coração? Assim, o que vem dentro de você aí? Você acha que essa impressão veio do teu coração? Você acha que essa impressão veio da tua mente? Eu poderia ter vindo aqui e profetizado para você o que você falou, mas só para a gente entender a atmosfera profética. Então, o Espírito Santo já te falou, só que você precisa agarrar esse negócio. Se você não agarrar esse negócio como uma verdade de Deus, quando você sair daqui, sua mente vai dizer assim, foi só um pensamento. Esse é o problema, não foi só um pensamento. A impressão que você teve, e eu estou aqui para testificar, porque quando você falou, testifica em mim, que quem colocou dentro de você foi o Espírito Santo. Você vai escrever esse negócio, você vai orar sobre isso, porque foi Ele que trouxe dentro de você, essa é a impressão. Mas se você não pegar de primeira, à tarde você vai, conversa com outro, e vai almoçar, e daqui a pouco tem café da tarde, daqui a pouco tem jantar, daqui a pouco corre para um lado. Mas e aquele negócio, né? Foi só um pensamento. Só um pensamento, não. Deus falou com você. Meu irmão, no seu coração, qual a impressão que Deus te trouxe nesta manhã? Uau! Pronto. Então o que você vai fazer? Tu vai escrever esse negócio. Porque Deus, Ele está vindo para estabelecer a perspectiva dos céus sobre a vida de vocês. Ele está dizendo, ei, essa é a minha perspectiva. Ele está vindo para alinhar, para ajudarem vocês a se reorganizarem na rota de vocês. Para recalcular a rota e caminhar de acordo com o GPS de Deus. É assim que o Espírito do Senhor trabalha. E eu entendo que nesta manhã o Espírito Santo está trazendo impressões sobre nós, porque essa manhã é uma manhã profética.
Por exemplo, quando o Senhor falou no seu coração de que você vai vencer essa ansiedade, de que Ele vai te libertar dessa ansiedade, isso não é coisa do teu coração, é a voz do Espírito Santo. Quer ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui, com os teus olhos fechados, você está vivendo debaixo de ansiedade nesses dias, e durante a pregação você sentiu dentro de você, não foi nem uma voz, puf, eu vou te tirar desse lugar de ansiedade. Vamos lá, quantas pessoas tiveram, levanta a mão, você sentiu uma voz dizendo, eu vou te tirar desse lugar de ansiedade, levanta a sua mão bem alto, eu vou te tirar desse lugar de ansiedade. Por ser essa uma situação que eu quero te ajudar um pouco mais, fique de pé no nome de Jesus, essas pessoas, eu vou te tirar desse lugar de ansiedade, eu vou te tirar desse lugar. O que você ouviu foi o Espírito do Senhor te dizendo, mas se você não agarrar esse negócio, se você não toma posse pela fé, quando chegar a tarde, chegar a noite e bater alguma tristeza, você vai dizer, não, foi só, não foi o seu pensamento, não foi o seu pensamento, foi a voz do Espírito Santo dizendo, eu estou te tirando desse lugar de ansiedade, eu estou te tirando deste lugar de preocupação, eu estou te tirando desse lugar que não permite você viver o presente. A ansiedade significa dizer o seguinte, eu estou sempre no amanhã, eu estou sempre no depois, eu estou sempre no futuro, e quando você vive o amanhã, você perde esse momento presente com seu esposo, com seus filhos, ou seja, com os amigos. Então Deus está te dizendo, ei, eu estou te tirando desse lugar da ansiedade, eu estou te trazendo, aleluia, para esse momento presente. Abra as tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, foi o Senhor quem falou com eles, foi o Senhor quem ministrou aos corações dos teus filhos nesta manhã, de que o Senhor os está arrancando desse lugar de ansiedade. Por isso eu libero sobre eles a tua graça. Ajuda-os a consolidar essa verdade, ajuda-os a afirmar essa verdade, porque isso não é fruto da mente deles, Pai. Por mais que a pregação tenha vindo, o Senhor fala através da pregação, mas eu entendo nesta manhã que o Senhor falou diretamente ao coração de cada um deles. Eu declaro nesta manhã, debaixo da autoridade, do poder e do Espírito Santo de Deus, aleluia, debaixo da autoridade, do poder e do Espírito Santo de Deus, que esse não é o seu lugar, e Deus está te tirando desse lugar agora, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, aleluia. Quer ver outra coisa que Deus ministrou a muitos corações aqui nesta manhã? Pode permanecer de pé você, continue orando. Eu quero que você ore agora em outras línguas, mesmo os irmãos que estão sentados, no seu espírito, enquanto você me ouve, ore em outras línguas. Tem irmãos aqui que estão lidando com perdas emocionais, perdas materiais, e até hoje, o que estava estabelecido no seu coração eu digo era, porque aqui termina. Irmãos que viveram perdas emocionais, perdas materiais, sua vida nunca mais vai ser a mesma por conta dessa perda. Nunca mais vai ser a mesma. Mas nessa manhã é como se um flash de uma luz brilhasse dentro de você, e você sentiu um regozijo, e falou assim, não, é possível ainda voltar a sonhar e viver. Você recebeu um flash de Deus no teu espírito em relação a essa voz que estava dizendo, você nunca mais será o mesmo por conta dessas perdas. E o Espírito Santo te disse, é possível sim. As pessoas que viveram perdas aqui, emocionais e materiais, na sua mente você ficou literalmente travado, e a voz era, você nunca mais será o mesmo. Levante a sua mão onde você está sentado, e você que lidou com perdas, fique de pé no nome do Senhor Jesus, porque Deus está dizendo, pode ficar de pé, você que levantou a sua mão, o Senhor está dizendo, ei, as perdas, elas são difíceis, as perdas são dolorosas, as perdas machucam, as perdas, elas nos ferem, mas o Senhor está dizendo, mas elas acontecem, nós estamos sujeitos, nós estamos nesse mundo,
Mas o fato de estarmos sujeitos não significa dizer que a gente vai permanecer ali. Deus está te dizendo: ei, eu também estou te tirando desse lugar, dessa perda emocional que te travou, onde você estava paralisado. Nesta manhã, é uma manhã onde o Espírito Santo está vindo de forma prática para liberar sobre o seu coração o novo de Deus. O novo de Deus. Existe uma perspectiva, existe um plano maior. Eu quero te desafiar no nome do Senhor Jesus, meu irmão, de que o Senhor está te chamando para esse alinhamento nesta manhã. Deus está chamando essa congregação. Se a palavra que eu liberei para os pastores Weckles e Viviane sobre os próximos 10 anos, sobre os planos de Deus, sobre os projetos de Deus, você faz parte dessa casa e o Espírito Santo está dizendo: ei, você que é parte desta casa, Ele está te convidando a viver não debaixo da perspectiva daquilo que diz a economia. Ele está te chamando a viver não debaixo da perspectiva daquilo que a sua mente foi condicionada, que o seu espírito foi condicionado. Ele está dizendo: ei, eu estou te chamando para viver debaixo da minha perspectiva, porque as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, essas são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, e essas coisas Deus nos revelou através do Espírito Santo de Deus. Então nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, está vindo sobre as nossas vidas para dizer: ei, é possível sim. Ele quer te apresentar as coisas que ele ouviu na glória, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não falará por si mesmo, o Espírito Santo vai falar tudo aquilo que ele ouviu na glória. Ele vai comunicar a você aquilo que ele ouviu do coração de Deus, porque ele é o único que sonda o coração de Deus. Aleluia, aleluia. Ei, levante a sua voz e comece a orar em outras línguas. E se você não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo de Deus nesta manhã, meu irmão. Set-me katana sandarababara babora, Pai. Rushkatana sotmokatana sandarababara. Oh, sim, Senhor. Sim, Senhor. Ah, vem sobre nós. Quero sotomokatana sandarababara babora, Pai. E quero sotomokatana sandarababara babora, Pai, na candeia de beberequetor. Deus, seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo nesta casa, Espírito Santo. Oh, Pai querido, queira tomou catana sandarababara babora, Pai. Aleluia. Há uma perspectiva, há um mapa, e Deus está te chamando para esse alinhamento, para esse estreitamento com o mapa que Ele estabeleceu para a sua vida. Faz, Deus. Faz teu querer, Deus. Faz teu querer, Deus. Faz teu querer, Deus. Faz teu querer, Deus. Oh, engrandecido é teu nome, Pai. Aleluia. Vamos lá, meu irmão. Antes de orarmos com todo mundo congregacionalmente, o que eu quero trazer sobre você nesta manhã ainda. À noite nós queremos trazer o complemento dessa palavra. Quero que você fique muito à vontade, mas se você tiver tempo, eu quero encurtar um pouco mais para a gente poder impor as mãos sobre as pessoas que estarão aqui. Eu ainda quero orar por destravamento e rompimento. Destravamento e rompimento. Destravamento e rompimento está ligado com zona de conforto. Mas tem muita gente aqui que entrou na zona de conforto não porque quis entrar. Alguma coisa te empurrou para aquela zona de conforto. Você sabe que você está na zona de conforto. Você sabe que você poderia fazer um pouquinho mais. Você poderia se entregar um pouco mais. Você poderia se render um pouco mais. Você poderia se esforçar um pouco mais. Mas você foi para aquela zona de conforto. Aquela zona de conforto te travou. E quando aquela zona de conforto te trava, você pai, você mãe, trava a sua casa.
Quando a sua casa é travada, a igreja também é travada, porque você foi para aquele lugar. Essa manhã, aleluia, diante da presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor quer te destravar, meu irmão, te destravar para um pouco mais além. E eu sinto uma unção de Deus sobre esta casa, que vai te empurrar, que vai te impulsionar a sair dessa zona de conforto. Você está travado, você está parado, e o Espírito Santo está dizendo: eu espero mais de você, eu quero mais de você. Vamos lá, se coloca em pé. Eu me sinto travado, eu sinto que eu fui para aquela zona de conforto, e eu estou lá igual aquele sapo sendo cozinhado em banho-maria. Eu estou lá naquela zona de conforto. Nesta manhã é hora de você sair desse lugar, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão bem alto, meu irmão, no nome de Jesus. Nós vamos, já que zona de conforto pede um esforço a mais, pede uma entrega a mais, pede um esforço a mais para sair de lá. Você precisa esboçar uma reação. Então nós vamos começar nessa manhã. Você vai orar nesse lugar como você nunca orou antes. Você vai fazer entregas para Deus que você nunca fez antes. Você vai fazer renúncias que você nunca fez antes. Você vai fazer declarações ao Senhor que você nunca fez antes. Levante a sua voz no nome de Jesus e comece a clamar e declarar nesse lugar, meu irmão. Aquela zona de conforto não é o seu lugar. Aquela zona de conforto não é o seu lugar. Deus colocou em você a capacitação do Espírito Santo, o que significa dizer que você pode ir mais além. Significa dizer que você pode fazer mais, você pode se doar mais, você pode se entregar mais. Aleluia. E quando você pai rompe, a sua casa rompe. Quando você mãe rompe, a sua casa rompe. Quando os jovens rompem, a igreja rompe. Quando os adolescentes rompem, a igreja rompe. Então levanta a sua voz e comece a declarar: eu estou saindo desse lugar, eu estou saindo desse lugar, e eu estou indo de encontro a essa perspectiva celestial, porque eu creio que lá é a minha origem, e lá também é o meu destino. É naquele lugar, o lugar para o qual Deus tem me chamado. Eu declaro no nome do Senhor Jesus. Levante a sua voz e comece a clamar com intensidade nesta manhã, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Oh, nós te engrandecemos, Pai, nós te exaltamos, Pai. Leva a tua igreja para esse lugar de perspectiva celestial. Leva a sua igreja para esse lugar de perspectiva celestial. Meu irmão, pega a sua família, comece a orar com a sua esposa, com o seu esposo, declarar: nós estamos saindo desse lugar, nós estamos saindo desse lugar, nós estamos indo para um novo nível, estamos indo para um novo nível. Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Eu quero colocar um pouco mais de pressão, você pode fazer mais, levanta a sua voz, meu irmão, clama Ele com intensidade. Sotobocatana, Sandarababarababoura, Pai. Iercatana, Sotobocatana, Sandarababarababoura, Pai. Roscatana, Sandarababarababoura, Pai. Levante a sua voz e declara, meu irmão: oh Senhor, aleluia. Essa é uma manhã profética e de rompimento nesse lugar. Ei, por 5 minutos, não pare, levante a sua voz e declare nesse lugar. Sim, Senhor. Sapicatana, sota procura, babora, você andar na bababa. E quero eu sota você catana, santa na bababa. E quero sota bababa. É isso aí, meu irmão. Você pode se entregar mais. 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 Eu creio que você pode se entregar mais. Há uma perspectiva dos céus. Aleluia. Aleluia. Olha para mim um instantinho. Você tem mais 3 minutinhos aí? E à noite a gente vai voltar aqui. Declara assim comigo: eu creio
que existe uma perspectiva celestial. Eu quero viver, não de acordo com a minha perspectiva, eu quero viver de acordo com a perspectiva dos céus. Weckles, a gente conversava e você repartiu comigo do sinal que Deus te deu. Essa manhã, umas 5:30, eu estava meditando e pensando, e o Espírito Santo trouxe algo muito forte ao meu coração. Nessa próxima década, eu vou adiantar mais essa coisinha para você aqui, porque eu preciso orar com os irmãos que talvez não vão conseguir voltar à noite. Deus vai começar a liberar sinais sobre essa casa. Irmãos, como assim, pastor? Porque é bíblico. Se tem muita gente aí falando de sinais, quando Deus não está fazendo sinais nenhum. E aí os sinceros, para não quererem ser associados com essas pessoas, não, a gente vai ficar na nossa aqui, nós não vamos falar sobre isso. Não, meu irmão, é bíblico. E estes sinais seguirão aos que creem. E estes sinais seguirão aos que creem. A Bíblia fala que os sinais acompanham aqueles que creem. Em toda a Bíblia, os sinais, desde o Antigo Testamento, acompanharam o povo de Deus. E Deus está dizendo que, conforme você decidiu se alinhar e caminhar de acordo com o GPS de Deus, Deus vai começar a liberar sinais sobre a sua vida. E Ele quer começar isso a partir de hoje, nesta manhã. Eu não vou falar de nenhum sinal para não sugestionar nada. Porque às vezes quando a gente fala de algumas coisas, embora a gente tenha uma percepção do que Deus vai fazer, mas eu quero que o Espírito Santo seja responsável em fazer isso na sua vida sem nenhum tipo de sugestionamento. Mas eu quero que você esteja sensível, porque sinais vão acontecer. Aleluia. Abra as tuas mãos no nome do Senhor Jesus. Sinais, olha bem para mim aqui. Você fala assim: Espírito Santo, eu creio que o Senhor dá sinais. Sinais. Agora, os sinais não é para que você fique vislumbrado com aquilo que vai acontecer. Os sinais não é para que você adore aquilo que vai acontecer. Essa igreja foi marcada por sinais desde o começo. Quantas vezes orando no monte, presença de anjos, fogo acendendo, tronco de árvore acendendo no monte, meu Deus. Mas a gente aprendeu a não se encantar com os sinais, mas celebrar aquele que faz os sinais, glorificar aquele que faz os sinais. Os sinais fortalecem a nossa fé, os sinais encorajam o nosso espírito, os sinais elevam o nível da igreja, os sinais nos impulsionam a viver o sobrenatural de Deus. Mas eu continuo entendendo que Ele é a pessoa mais importante na minha vida. Amém? Então eu quero que você se prepare. Nós vamos gastar 3 minutos orando. Nós vamos dizer: Deus, abra as comportas dos céus e comece a trazer sinais sobre esta casa. Ainda hoje, começando hoje, muitos de vocês vão receber sinais de Deus. Esteja atento. Não vai ser uma casualidade, não vai ser uma coincidência. Peraí, meu Deus do céu, olha o que aconteceu aqui. Ei, olha a palavra que foi liberada, que o Espírito Santo trouxe. Sinais. Aleluia, sinais, meu irmão, no físico, sinais nas tuas finanças, sinais em várias áreas da sua vida. Deus vai começar a trabalhar com sinais. Se você crê nisso, levante a sua voz e comece a orar e fala: Deus, eu recebo. Levante a sua voz no nome do Senhor Jesus. Ei, isso é para você, meu irmão, para você que faz parte do povo de Deus, para você que está plantado na casa do Senhor. Por quê? Porque Deus é vivo, porque Deus é real. E se Deus é vivo, e se Deus é real, Ele pode fazer, Ele tem poder para fazer, exatamente para elevar o nível da sua fé. Então comece a clamar nesta manhã e declarar: Deus, libera os teus sinais. Pai Celeste, eu me uno ao teu povo em oração nesta manhã. E eu quero declarar debaixo da autoridade que é no nome do Senhor Jesus.
Pai querido, esta casa é uma casa que foi estabelecida pelo Senhor. Esta casa é uma casa que foi gerada pela ação do Teu poder e da manifestação do Espírito Santo. E eu oro nesse instante para que o Senhor venha e traga liberação de sinais sobre esta casa. Traz liberação de sinais sobre esta casa. Traz liberação de sinais sobre esta casa. Aleluia. O Espírito do Senhor diz: eis que eu trago uma estação, eis que eu trago uma nova estação, e nessa nova estação eu trago sobre esta casa a liberação de sinais para manifestar o meu sobrenatural, para esta casa alcançar o próximo nível, para que eu realize nela e através dela aquilo que é a plenitude dos céus, aquilo que é a perspectiva dos céus, especialmente para essa próxima década. Algo sobrenatural está sendo liberado sobre esta casa. Eu sei que isso testifica no seu espírito. Vamos lá, meu irmão, eu gostaria que por mais 3 minutos você orasse como você nunca orou antes, crendo nessa manifestação poderosa de Deus sobre a sua vida. Aleluia.